Vamos para o terceiro e último exercício que eu selecionei para vocês, do material de apoio. Está aqui já posto o enunciado, né? Uma população é formada por 140 notas resultantes da aplicação de um teste de inteligência, conforme a série a seguir. A série é essa aqui do lado. Obtém uma amostra formada de 26 elementos, tomando inicialmente a primeira linha da esquerda para a direita, ou seja, começando aqui pelo número 62, contando ele da esquerda para a direita, e vamos descendo linha por linha. Bom, a primeira coisa que eu fiz para esse exercício foi que eu já organizei na nossa tabelinha aqui, ou na nossa planilha do Excel, todos os valores exatamente nessa ordem. Vocês vão poder ver esse arquivo, vocês terão acesso a ele, e vocês verão que todos os dados já estão aqui, os 140 dados registrados aqui, na ordem que aparece, na hora que foi posto no enunciado. Vocês estão vendo que tem algumas caixinhas destacadas aqui com bordas em preto, já já eu falo delas para vocês. Bom, para começar a solução do exercício, então, vamos primeiro criar uma certa ordem aqui, vamos organizar nossas ideias. Eu preciso de uma amostra com 26 elementos, então eu vou colocar aqui esses 26 registros, só para a gente não se perder sobre o que nós estamos fazendo. Então tem aqui o número 26. Prontinho. Bom, aí nós vamos usar o Excel, né, para poder fazer um sorteio de números aleatórios quaisquer aí. Eu vou usar como referência exatamente o que eu estou chamando aqui de ID da população. Tá? Então, o que eu fiz? Eu organizei os dados e dei a esses dados uma ordem. Então, o número 62 é o primeiro número da minha população, é o primeiro registro da minha população de notas. O número 129 é o segundo, 95 o terceiro e assim sucessivamente. E o que eu vou fazer é usar o Excel para sortear um desses 140 números. Né? Então, eu vou começar pelo primeiro e vou contabilizar até o número 140, ou seja, nesse intervalo aí eu quero sortear um dos números para eu recorrer a essa tabela. Então isso vai ser a mesma ideia do exercício anterior, até aí não teria nenhuma novidade. Então para isso, então, nós vamos usar o aleatório entre, e o valor inferior dele é o primeiro registro, né, que na nossa tabelinha aqui é o número 62, e o último registro, 140, que na nossa tabela aqui é o número 90, que aparece aqui no final. Pronto. Aí o Excel sorteou o número 135. Até aí também está tranquilo. Eu vou aplicar esse sorteio a todos os números e vocês podem notar que o primeiro número já mudou aqui, que era esperado, né? Como eu expliquei no exercício anterior, toda vez que você mexe no Excel, ele reinicia a contagem do número aleatório. Isso tem um motivo, rapidamente ao final eu explico para vocês por que isso acontece. Bom, aí agora eu preciso conferir o seguinte, qual é o número 54? Porque, pô, não vou ficar lendo essa tabela toda aqui para verificar número por número. Tem uma função no Excel que faz essa busca, essa procura de números ou de expressões, de variáveis, o que você quiser, o Excel consegue procurar para você numa relação já organizada. Essa função se chama PROC-V. PROC-V, ou seja, procure numa coluna, né? O V é da direção vertical. É ela que nós vamos utilizar. Se vocês quiserem, eu estou deixando aqui o link, que é o link da própria Microsoft explicando mais detalhes como é que essa função funciona. Mas eu vou tentar, resumidamente, aplicar e demonstrar aqui para vocês. O que eu quero procurar? Quero procurar o número 54 na minha relação, ou seja, eu quero que ele vá à posição do número 54 numa determinada tabela. Qual tabela? Essa que nós escrevemos aqui, que eu já organizei, a tabela dos dados organizados. Perfeito. Eu quero que ele procure em toda essa tabela esse primeiro registro que apareceu aqui provisoriamente 54, mas já vai mudar. E ao ele encontrar, ou seja, ele vai procurar o número 54 é a ID da população. Então ele vai achar na ID da população o número 54. E eu quero que ele me devolva notas. Ou seja, qual é a nota que está relacionada à posição 54? Eu vou colocar aqui um número, tá? Que é o número da coluna de número 3. Por que 3? Porque aqui na planilha Excel, quando vocês forem usar, vocês vão talvez prestar um pouco mais de atenção. A primeira coluna aqui é a coluna B, é a que tem ID da população. A segunda coluna aqui está vazia, que é a coluna C, não tem nada. A terceira coluna é exatamente a coluna de notas. Então, ele vai relacionar. Quando ele encontrar o número 54, que é a coluna de número 1, eu quero que ele me devolva o que está contido na coluna 3, que na verdade é a coluna D aqui, para mim. Né? Então, ele vai me devolver. E por definição, no final aqui eu vou escrever falso. Porque eu não preciso dessa última informação, então eu estou negando ela. Então vamos lá. O número 56 tem, ou o registro 56 está relacionado à nota 103. Vamos conferir se é isso mesmo. 56
nota 103. Perfeito. Então, é exatamente isso. Agora eu quero aplicar essa regrinha a todas as demais células. Se eu vou aplicar, eu tenho esse conjunto de células aqui, que estão em verde, que é exatamente a tabela que eu estou mandando ele vasculhar, ela não pode ser alterada. É a mesma tabela para todo mundo. Vocês viram que ele já mudou aqui de novo, agora já apareceu 117. Eu vou arrastar o mouse aqui e ele vai mudar novamente os valores. Pronto, já mudou mais uma vez, mas não tem problema. Por enquanto ele está atendendo o que a gente quer. Dá para a gente conferir que está certinho. Ó. Por exemplo, a ID1 tem nota 62 e D2 tem nota 129. Está correto, a solução está correta. Só que tem esse impasse. Toda vez que eu rodo qualquer célula, que eu mexo em qualquer célula, o Excel bagunça todo o meu estudo anterior. Então, para isso, eu gerei uma macro, gente. Eu fiz uma funçãozinha que está rodando em baixo nível, que vocês podem, inclusive, ter acesso aqui através dessa aba desenvolvedor, clicando aqui em Visual Basic. Essa função que eu fiz, ela se chama também aleatório, né? Para poder ficar fácil vocês gravarem e decorarem. Entre sementes, que eu vou dar valores da mesma forma que eu usei no caso Excel, ou seja, o meu primeiro registro é 1, o segundo registro é 140, só que eu coloquei um registro a mais, que se chama semente. Essa semente eu vou usar a ID aqui dos 26 que eu estou utilizando, ou seja, vai ser uma ID fixa, tá? E aí eu vou dar Enter, e ele gerou para mim o número 32. Perfeito, eu vou arrastar e aplicar para todos os números aqui, e ele vai sortear os valores para mim. Muito bem, agora eu vou mandar novamente o comando PROC-V para ele encontrar qual é o valor da nota associado a esse registro 32. Eu vou até o final aqui, volto, fecho aqui, novamente devolve a coluna 3 e a última eu vou colocar falso novamente. Tá? Então, ID 32 tem retorno 60. Como eu quero aplicar isso para todo mundo, novamente tem que lembrar de travar aqui a minha tabelinha, porque senão ele vai mexer na tabela. E eu não quero isso. Perfeito. E vou arrastar até a 26ª pesquisa aí. Muito bem. Olha só o que a minha função faz. Ela faz a mesma coisa que no Excel, só que ela não muda os valores. Então, eu gerei um número aleatório 32, que está aqui, né? Ele está relacionado à semente. Tem que entender a natureza do número aleatório. O número aleatório é uma função matemática como qualquer outra. Lembra? Função de segundo grau, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. O número aleatório é uma função matemática e ele tem um valor inicial. Por padrão, o Excel está usando como valor inicial que dispara a geração desse número aleatório o time do computador, ou seja, a hora do computador. Ele pega essa informação da hora, que é esse conjunto de caracteres, e usa isso como semente, como nós chamamos na linguagem específica de quem trabalha com isso, né? Então, a semente que é utilizada para gerar um novo número aleatório é o tempo do computador, é a hora, o registro da hora do computador, que não vai se repetir, que ele usa todos os caracteres, data e o horário. Então, dia, mês, ano, somado com os caracteres da hora, então esse número não vai se repetir. Então, é por isso que ele fica gerando números novos toda vez que você mexe em alguma célula do computador. O que eu fiz foi mais ou menos a mesma ideia na função que está aplicada aqui na macro, que vocês podem olhar, verificar à vontade, modificar, fiquem à vontade para mexer com ela. O que eu fiz foi a mesma coisa, só que eu estou utilizando sementes que eu conheço, ou seja, como a semente sou eu que estou dizendo quais são, e ela é fixa, porque na verdade é exatamente essa ideia da amostra aqui que eu estou utilizando como semente, o meu número do Excel não muda, o meu número aleatório que eu estou gerando com essa função não muda. Você vê que o do Excel muda aqui, ó, o do Excel muda, mas a minha não muda. E isso, de certa maneira, é interessante. Vocês vão fazer esse exercício em casa com a função que eu gerei aqui, vocês vão ter a mesma coluna, a mesma resposta que eu obtive. Já com o gerador no número do Excel, isso não vai acontecer. Eu aproveito e reforço o seguinte. Tá vendo essas colunas aqui, essas linhas que eu deixei destacadas com as bordas em preto? São exatamente as soluções que eu já sabia que iam acontecer. Por quê? Porque eu gerei um número aleatório com sementes fixas, conhecidas. Então, ó, o número 3 está aqui, o número 3 está aqui com resposta 95, ó, 3,95. Então, todos os números que nós encontramos aqui estão identificados aqui na nossa tabelinha. E é isso, gente. Olha, bom estudo para vocês, boa finalização de mais essa semana. Aproveita para revisar, assistir os vídeos quantas vezes for necessário para tirar todas as suas dúvidas e qualquer coisa, fala com a gente. Forte abraço, até a próxima. Tamo junto.